Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para a leitura do capítulo 8 do livro Uma Longa Caminhada até a Água. Espero que vocês estejam acompanhando a leitura dos capítulos anteriores. Se você está chegando agora nesse vídeo, saiba que já tem gravado o capítulo 6, o capítulo 7 e agora a gente vai para a leitura do capítulo 8. Antes eu vou fazer uma retomada, como sempre, um pouquinho da história do que a gente viu até o finalzinho do capítulo 7 para retomar e ficarmos prontos para o capítulo de hoje, tudo bem? Só lembrando da história da Nia, a irmãzinha da Nia, a Aker, estava muito mal de saúde, com diarreia, com forte dor de cabeça, estava com sintomas típicos de quem ingere água suja, contaminada. De tempos em tempos as pessoas ficam assim. Muitas das vezes melhora, mas dá uma diarreia, um mal-estar frequente. E a gente terminou o capítulo 7, em que os pais da Nia tinham que resolver se levariam a irmãzinha para uma unidade de saúde ou se deixariam ela melhorar em casa. Era uma decisão difícil, porque levar para um atendimento médico não é simples, fazer essa caminhada também, tudo é muito difícil, né? E os pais terminaram, no capítulo 7, os pais estavam com esse dilema. Na parte do Salva, a gente tem ele e os demais refugiados tentando construir com papiro e com sisal, com junco, uma embarcação rudimentar para tentar atravessar o rio Nilo. Paramos aí, tá certo? A gente vai agora para a leitura do capítulo 8. Eu sugiro fortemente que vocês façam anotações dos capítulos, porque eu falei nos vídeos anteriores, a gente não vai ter uma prova ou um material escrito, avaliado, mas a gente vai fazer um debate, a gente vai fazer uma discussão e eu gostaria de ouvi-los. Se você acha que você vai ficar meio perdido, que não vai lembrar da história, e para você não ser prejudicado lá na frente quando a gente fizer o debate, eu sugiro que vocês anotem. Pega o seu caderno, coloca por tópicos mesmo, só para você não esquecer as principais ações de cada capítulo, e aí você vai amarrando a sequência da narrativa. Tudo bem? Vamos lá? Então tá bom. No capítulo 8, abra um livro no capítulo 8, que está na página 44. Vamos começar com a parte da Nia. Sul do Sudão, 2008. O som da risada de Aker era como música. O pai de Nia tinha resolvido que Aker precisava de um médico. Então Nia e sua mãe a levaram a um lugar especial, uma grande tenda branca cheia de pessoas que estavam doentes ou feridas, com médicos e enfermeiras para ajudá-las. Depois de apenas 2 doses de medicamento, Aker já era quase ela mesma de novo. Continuava magra e fraca, mas já capaz de rir como Nia, que ficava sentada no chão ao lado do seu catre, fazendo uma brincadeira de palmas. A enfermeira, uma mulher branca, conversava com a mãe de Nia. A doença veio da água, explicou. Ela só pode beber água limpa e boa. Se estiver suja, devem fervê-la e contar até 200 antes de beber. Olha que difícil. Como assim só pode beber água limpa e boa? Naquela região nem tinha isso para oferecer. E de tempos em tempos as pessoas adoeciam. Tinha que ferver, a orientação aqui era para ferver. Mas a gente sabe que a água fervida, ela evapora. Não totalmente, mas certamente muito da pouca água que eles pegariam ia se perder. Era um outro problema também, né? A mãe de Nia assentia, mostrando entender. Mas Nia podia ver a preocupação nos seus olhos. A água dos buracos no leito do lago só podia ser coletada em pequeninas quantidades. Se a mãe tentasse fervê-la, a panela estaria seca muito antes de contar até 200. A parte boa era que em breve retornariam à aldeia. A água em que Nia pegava na lagoa do galão plástico podia ser fervida antes de beberem. Mas e quanto ao próximo ano no acampamento? E o ano depois desse? E mesmo em casa, sempre que Nia fazia longa e quente caminhada até a lagoa, precisava beber água logo que chegava lá. Jamais conseguiria impedir Aker de fazer a mesma coisa. Só para lembrar,
Eles tinham as duas meninas, a Nia e mais pra frente a Aker, tinha que fazer a caminhada para buscar água lá naquele lugar distante. Quando chegassem lá, elas também iam beber água, e seria aquela água que não seria fervida. Não tinha nem como ferver. Essa orientação da médica era a ideal, mas impossível de ser feita em todas as situações, né? Sul do Sudão, 1985. A superfície do lago estava calma e uma vez que os barcos se afastaram da margem, não havia muito para ver, apenas água e mais água. Eles remaram durante horas. O cenário e o movimento eram tão monótonos que Salva poderia ter dormido, só que tinha medo de cair por cima da borda do barco. Manteve-se acordado, contando as remadas que o tio dava e tentando avaliar o quanto a canoa avançava a cada 20 remadas. Finalmente, os barcos atracaram numa ilha do meio, no meio do rio. Era onde os pescadores do Nilo viviam e trabalhavam. Salva ficou espantado com o que viu na comunidade de pesca. Foi o primeiro lugar em semanas de caminhada que tinha abundância de comida, muita comida, nessas ilhas do meio, rodeada de água por todos os lados. Quando ele chegou lá, ele se surpreendeu. O pessoal da aldeia comia muito peixe, é claro, bem como carne de hipopótamo e crocodilo. Porém, o mais impressionante era a quantidade dos cultivos. Mandioca, cana-de-açúcar, inhame. Era fácil cultivar comida quando havia um rio inteiro para irrigar as plantas. Olha só que difícil o cenário, né? Estavam vindo de uma região muito seca, mas agora com água por perto conseguiam cultivar os alimentos, não passavam tanta necessidade. Nenhum dos viajantes tinha dinheiro ou qualquer coisa de valor para comerciar. Então tiveram que rogar por comida. A exceção foi o tio. Os pescadores lhe deram comida sem que ele precisasse pedir. Salva não conseguiu saber se era porque ele parecia ser o líder do grupo ou porque estavam com medo do seu rifle. O tio dividiu sua comida com Salva. Um pedaço de cana-de-açúcar para chupar na mesma hora. Depois, peixe cozido no fogo e inhame tostado nas cinzas. O suco de cana matou a parte mais aguda da fome de Salva. Ele pôde comer o resto da refeição bem devagar, fazendo com que cada mordida durasse muito tempo. Lembra que a gente falou nos capítulos anteriores que quando o estômago está vazio e sem comer há muito tempo, é preciso fazendo com que ele se acostume à comida aos poucos. Então, chupar a cana aqui foi para ele um começo para o estômago se acostumar. Em casa, Salva nunca passara fome. Sua família possuía muito gado, estava entre as mais abastadas da aldeia de Longarik. Comiam basicamente um mingau feito de sorgo e leite. Vez ou outra, seu pai ia ao mercado de bicicleta e trazia sacos de feijão e arroz, que tinham sido cultivados em outro lugar, porque havia poucas culturas possíveis na região seca, semideserta de Longarik. De sobremesa, seu pai às vezes comprava mangas. Um saco de mangas era difícil de levar, especialmente quando a bicicleta já estava carregada de outros produtos. Então ele as enfiava entre os aros das rodas da bicicleta. Quando Salva corria para recebê-lo, podia ver as mangas de casca verde girando alegremente, formando um borrão conforme seu pai pedalava. Conseguem imaginar? O pai encaixava algumas mangas entre os aros da bicicleta para levar para casa e ele guardou essa memória. Salva pegava uma manga da roda antes mesmo de seu pai desmontar da bicicleta. Sua mãe a descascava para ele e as entranhas suculentas do fruto eram da mesma cor que o lenço da sua cabeça. Ela cortava a polpa para desgrudá-la do grande caroço achatado. Salva adorava aquelas fatias doces, mas sua parte predileta era o caroço. Chupar o caroço da manga, sabe, até o fim. Sempre sobrava muita fruta grudada teimosamente ao caroço. Ele a chupava e mordiscava para aproveitar cada restinho, fazendo a manga durar horas.
Não havia mangas nos grandes armazéns dos pescadores, mas chupar o pedaço de cana fez com que Salva se lembrasse daqueles tempos difíceis, felizes. Ele imaginou se algum dia voltaria a ver o pai montado numa bicicleta com mangas nas rodas. Chupar a manga fez com que ele reativasse essa memória da vida em família, né? A gente passa por isso também. Às vezes uma memória puxa a outra, né? Quando o sol tocou o horizonte, os pescadores entraram de modo abrupto em suas tendas. De modo abrupto é de repente, de uma vez só. Não eram realmente tendas, apenas telas brancas penduradas ou estendidas para formar um espaço dentro do qual pudessem se deitar. Nenhum pescador ficou para conversar ou comer ou fazer qualquer outra coisa. Era quase como se todos tivessem desaparecidos no mesmo instante. Que curioso, né? De repente todo mundo voltou para as tendas. Vamos ver o que acontece. Apenas alguns minutos depois, os mosquitos levantaram-se da água, dos juncos, de todo lugar. Surgiram enormes nuvens escuras deles, seu zunido agudo enchendo o ar. Milhares, talvez milhões de insetos famintos chegaram em massa tão depressa que Salva, se não tomasse cuidado, poderia acabar com a boca cheia deles numa única respirada. E mesmo tomando, eles estavam por todo lado. Olhos, nariz, ouvidos, em cada parte do corpo. Aqueles bichinhos pernilonguinhos que tem muito em beira de rio, eles vieram todos de uma vez, por isso que todo mundo se protegeu e poderiam entrar também e incomodar, inclusive o Salva, por isso que ele também procurou de sair dali. Os pescadores permaneceram dentro das telas a noite toda. Tinham até cavado pequenos canais para poder urinar sem ter que sair. Mas como estavam todos na tenda, quem no meio da noite ia sair para fazer xixi lá fora? Se abrisse a tela ia poder entrar mosquito, ninguém ia usar não. Acabavam fazendo buraquinhos e fazendo xixi por ali mesmo. Não importava quantas vezes Salva atingisse os mosquitos, ou que um golpe matasse dezenas deles de uma só vez. Para cada morto, parecia que centenas de outros pululavam para tomar seu lugar. Com um zunido agudo e constante nos ouvidos, Salva passou a noite toda frustrado, batendo e gesticulando para afastá-los. Ninguém do grupo conseguiu dormir. Os insetos encarregaram-se disso. Pela manhã, Salva estava coberto de picadas. As piores eram bem no meio das costas, onde ele não alcançava para coçar. As que alcançava, porém, Salva coçava até sangrar. Sabe quando a gente é super picado? Quando a gente é picado por um mosquitinho, já dói muito e às vezes a gente coça. Imagine ser picado por muitos ao mesmo tempo. Terrível, né? Os viajantes entraram mais uma vez nos barcos para remar da ilha até o outro lado do Nilo. Os pescadores tinham avisado ao grupo para levar muita água para o trecho seguinte da viagem. Salva ainda tinha as cabaças que a velha lhe dera. Lembra? Cabaça eram os potinhos, as cuias. Outros também tinham cabaças ou garrafas plásticas, mas alguns não possuíam pote nenhum. Rasgaram tiras de roupas e as encharcaram numa tentativa desesperada para levar pelo menos um pouco de água consigo. A seguir, a parte mais difícil da viagem os esperava: o deserto de Akobo. Eles estavam preocupados porque iam atravessar o deserto. Qualquer pote para levar água seria bem-vindo, mas e quem não tem pote nenhum? Encharcar a roupa, levar algo molhado não é suficiente, porque no meio do deserto tudo seca, né? Bom, terminamos o capítulo 8. Espero que vocês tenham feito anotações e prestado atenção na história que segue aí o nosso fio da narrativa e para também acompanhar os próximos capítulos. Tudo bem? Espero que vocês também estejam assistindo as nossas aulas online, as aulas que a gente agenda, está fazendo 1 ou 2 vezes por semana, para também discutir outros assuntos referentes à disciplina de língua portuguesa. Tudo bem? Terminamos o 8.
Espero que vocês tenham entendido a história e a gente segue firmes para a próxima. Até mais!